Olha só, família, quando fala que o Cruzeirense tá chorando, que o Cruzeirense tá reclamando, olha só então o que a imprensa tem falado sobre aquele lance polêmico. Isso mesmo, separei aqui pra vocês o que a galera da ESPN falou e o que a galera da Sport TV falou sobre o gol anulado pelo Cruzeiro. Ambas as emissoras concordam que o Cruzeiro foi prejudicado pela arbitragem. Então, antes de falar que o Cruzeirense tá chorando, olha só o que a galera do Rio de Janeiro, o que a galera de São Paulo tá falando da arbitragem desta partida. Antes de colocarmos aqui na tela para vocês, eu vou pedir a cada um que deixe aqui o seu gostei, que se inscrevam no nosso canal, porque sua participação ela é de extrema importância para o nosso crescimento. Agora confira o que a imprensa tem falado sobre a arbitragem. Também jogando como visitante, né? Aquilo que a gente falou tá muito associado também à melhoria do Cruzeiro como visitante. Contra o São Paulo já tinha vendido muito caro a derrota, foi um bom jogo do Cruzeiro. O Cruzeiro é um time que compete muito. Então, assim, eu acho que o trabalho do Seabra, ele se baseia muito nisso. É um time que compete, é um meio de campo muito forte. E aí tem o Matheus Pereira como o grande cara dessa equipe, né? Não fez o seu melhor jogo hoje, mas mesmo assim é um jogador que se apresenta muito para a partida. Ele desequilibra. É o cara pensante desse Cruzeiro. E o Elton citou o Barreal, que também é muito interessante o crescimento dele. Com os jogos do Cruzeiro, que tem apoiado muito por esse lado esquerdo, que ele busca também a linha de fundo para cruzamentos, que ele se apresenta também dentro da área. Então, o Cruzeiro ele tem algumas alternativas que são bem interessantes. Fez um mercado recheado de nomes muito interessantes, em que o Seabra ele pode, aos poucos, ir lançando essas peças, porque o que ele já tinha já estava muito bem estabelecido. Então, a gente vê nos números que fica com a posse, mas enfrentou o Palmeiras que precisava do resultado para não se afastar tanto dessa zona, né? Dessa liderança, na verdade. São 7 jogos seguidos de vitórias do Palmeiras dentro de casa. É um time muito forte jogando no Allianz. Com certeza. E olha só quem... Boa noite, Natasha, Mari, Elton, fã de esporte. Eu acredito que seja realmente uma grande polêmica. O VAR foi criado para erros claros e óbvios. Isso para mim não é um erro claro e óbvio. Isso para mim não é um lance de VAR. Isso é lance de campo de jogo. O VAR não foi criado para reapitar o jogo. Em um lance desse, o VAR tem que respeitar a decisão do campo de jogo. É um lance interpretativo. O árbitro estava muito bem posicionado, a gente vê pela imagem o árbitro em cima da jogada, ele manda seguir, ele faz claramente o gesto, segue, para mim não foi nada. A gente tem que entender o contexto da arbitragem no jogo também. Era um árbitro que no primeiro tempo deixou o jogo correr bastante, em lances parecidos não marcou absolutamente nada, e o VAR interferir num lance desse, para mim, é uma vergonha. Mostra que o VAR ainda não entendeu o seu papel no futebol. Mostra que o VAR precisa melhorar muito seus conceitos. Ele não está aí para reapitar o jogo. Ele não está aí para interferir em lances interpretativos. Não há erro claro e óbvio. Então, para mim, o mais vergonhoso nesse lance é o VAR sugerir a revisão. É lance de campo. Se o árbitro tivesse marcado a falta no campo de jogo, ok, vamos respeitar a decisão dele no campo. O VAR deixou seguir, segue o jogo. O VAR não tinha que interferir, Natasha. Para mim é uma vergonha essa interferência do VAR. Como a Renata Royal colocou pra gente, que poderia ter mudado a cara dessa partida. O Cruzeiro poderia ter levado o jogo pro intervalo no empate de 1-1. Mas ele fala também dos erros dentro da sua equipe. Ele reconhece alguns erros que o elenco teve dentro da partida, principalmente aquele último erro que resulta aí no gol do Gabriel Menino. Quero ouvir de você um pouco mais, uma reflexão em relação a tudo isso que ele falou da partida de hoje, principalmente dessas falhas que o Cruzeiro cometeu dentro do jogo e que possibilitou ali o Palmeiras conseguir os seus dois gols. Bom, primeiro que é sempre bom a gente ouvir um técnico falar sobre o jogo, né? Aliás, tem ficado muito raro isso no futebol brasileiro e o técnico do Cruzeiro, ele tem esse hábito, né, de destrinchar o que aconteceu em campo, inclusive apontando virtudes e defeitos de sua equipe, e casa exatamente, né, com o que a gente estava falando, de um time que teve essa proposta de jogar com linhas baixas e buscar o contra-ataque, chamar o Palmeiras, né, para jogar nos contra-ataques. O Abel Ferreira sabia disso e a construção do seu ataque foi também
em função disso, mas o gol, quando ele leva o gol, e a gente está vendo o gol aí, Natasha, muda um pouco a história, né? Ele acaba fazendo o time jogar um pouco mais à frente, e eu acho que o Cruzeiro, ele vai se acostumar a jogar dessa forma com o tempo, porque é questão de confiança também, né? Aí já fazendo uma análise da análise do técnico do Cruzeiro. O Cruzeiro, nesse momento, é um time que vai incorporando mais o seu jogo, vai recebendo mais reforços. Ele citou aí o Matheus Henrique, né, que não começou como titular, que tem esse desgaste físico, que volta de férias, que vem de uma temporada europeia, e aos poucos ele vai se adaptar. Ele é um elenco que vai aos poucos entendendo como jogar, e a confiança vem com o resultado, né, com a sequência de jogos. Então é muito mais, não diria cômodo, mas muito mais fácil jogar dessa forma, se fechando linhas mais baixas e tentando sair no contra-ataque, do que necessariamente tendo essa coragem que você adquire ao longo do tempo com confiança, né, de marcar a saída de bola adversária, de fazer esse abafa, que o Cruzeiro tentou fazer no segundo tempo. E em determinados momentos até conseguiu. E a confiança foi tanta em fazer isso, que aí vem essa questão do segundo gol, né? De um time que já está pronto para recuperar a bola e sair em velocidade, para construir e tentar o empate, e aí a falha defensiva que o Gabriel Menino aproveita muito bem. Então acho que a leitura dele é perfeita e a gente espera, né, que continue dessa forma, as leituras, né? E a evolução do Cruzeiro é muito natural, isso vai acontecer porque é um elenco que realmente tem se qualificado para jogar de uma forma até diferente da que jogou no início dessa partida contra o Palmeiras, sobretudo no primeiro tempo, né? Mas depois que levou o gol, foi um time que conseguiu jogar um pouco mais. Ô Mari, e claro, a gente olha para o Cruzeiro que está se reforçando no mercado, mas a gente olha num retrospecto também dos últimos jogos desse Cruzeiro, a gente vê que ele vem de 3 vitórias. Claro, 2 dessas vitórias foram na sua casa, uma vitória fora de casa, que foi contra o Grêmio, na verdade. O Grêmio nessa situação, né? O Grêmio na situação que está, claro. Mas aí tem também, claro, tem os méritos também do Palmeiras, é um adversário super forte. Então, assim, mas ainda assim, ele vem de 3 vitórias, esse Cruzeiro. Não é como se o trabalho estivesse ruim. E quando você fala, perdeu para o Palmeiras dentro do Allianz Parque, também não é algo fora da realidade. É claro que tem todas as questões dentro da partida, teve uma polêmica de arbitragem, teve erros individuais dos seus jogadores, mas ainda assim a gente está falando também de um Cruzeiro perdendo para o Palmeiras dentro do Allianz Parque, que é um adversário muito forte também. Começar falando do lance mais polêmico dessa partida, que foi um possível gol de empate do Cruzeiro, marcado pelo Lucas Silva, que o árbitro em campo deu o gol legal e o árbitro de vídeo chamou para que ele revisse o início do lance, em que, para o árbitro de vídeo, houve falta no Zé Rafael. O árbitro vai ao monitor e muda de opinião, dá a falta e anula o gol de empate do Cruzeiro, que ele em campo tinha entendido não haver falta, né, PC? Isso, e o árbitro dessa partida, o Davi Lacerda, é jovem, tem 28 anos, é do Espírito Santo. Ano passado ele apitou apenas um jogo da Série A, bem no finalzinho do campeonato. E esse ano ele tem sido muito utilizado pela comissão de arbitragem, tem sido elogiado pelo seu estilo, por ter um bom condicionamento físico, está sempre muito próximo, e ele é muito elogiado pela fluência que ele dá no jogo. Era o estilo que ele estava adotando, inclusive no jogo de hoje, permitindo os contatos, e é um esforço da comissão de arbitragem de tentar mudar um pouquinho a cultura, de ter os nossos jogos mais movimentados, assim como foi no meio de semana Botafogo e Palmeiras, que todo mundo elogiou, jogo rápido, disputado, pegado, dentro da regra do jogo. Tem esse esforço, sim, de mudança, mas quando ocorre situação que o árbitro está próximo, o VAR tem que ir nesse mesmo espírito, de entender o critério que está sendo adotado no campo de jogo e sustentar a decisão de campo de jogo, mas não foi isso que aconteceu e a gente vai rodar o lance para poder analisar. São 2 coisas, né, PC? O mérito da questão, se há falta ou não há, e a atuação do árbitro de vídeo, se ele deveria ou não ter interferido nesse lance. O que a gente tem que chamar a atenção primeiro também pelo posicionamento do árbitro, né, na disputa entre o Lucas Silva e o Zé Rafael. Tem a sequência da jogada, o cruzamento para a área, o próprio Lucas Silva lá vai e faz o gol a favor do Cruzeiro. Se a gente puder voltar só um pouquinho, por favor, lá na disputa, a gente já está com o ângulo fechado, o ângulo anterior. Volta um pouquinho que eu queria mostrar a sinalização do Davi Lacerda do árbitro. Pode seguir, por favor, lá na repetição, acho que é legal para a gente poder analisar. Pode seguir depois do gol, a hora que der o close na disputa, só chamar a atenção para o posicionamento dele,
A sinalização que ele faz, ele está completamente assim, dentro da jogada, bem posicionado. Olha só, para um pouquinho só, ele está bem posicionado. Na minha avaliação, o Lucas Silva, acho que pode gerar debate aqui se foi falta, se não foi, se teve contato suficiente ou não, mas mais importante é chamar a atenção que o VAR não mostrou nenhuma situação nova para o árbitro do campo de jogo, nenhum ângulo diferente. O ângulo dele no campo já era muito bom, a proximidade, tinha condições de tomar a decisão. E a ação do Lucas Silva, no primeiro momento, eu fiquei analisando, inclusive em cima, para saber se ele tinha empurrado, se teve impacto a carga no Zé Rafael. Mas foi um contato de referência, ele não estende o braço, ele não empurra, ele está só numa referência, o Zé Rafael está fazendo a proteção, o Lucas Silva pisa no chão, é um contato que ele pisa no chão e depois toca a bola. Na minha avaliação, não houve a falta. Respeito até quem tem uma interpretação diferente, de achar que é um contato faltoso, é um lance que está no campo da interpretação. Para mim, não houve a falta e o árbitro está próximo da jogada. Isso é o que chama mais atenção. Ele está senhor da situação, agora sim a gente pode seguir. Repare na sinalização dele, olha só, não foi nada, manda o jogo seguir. E repare que o Lucas Silva, ele pisa no chão, ele já tem o pé apoiado no chão e depois dá um toque que é limpo na bola. Inclusive, depois que ele apoia o pé no chão, tem uma ação do Zé Rafael, olha só, ele pisa no chão, pode seguir, tem o pé apoiado no chão, dá um toque na bola. O Zé Rafael depois leva a perna ali no contato, até tentando buscar um contato, mas para mim, dentro do limite aceitável e, mais do que isso, dentro do critério que ele estava adotando no jogo, que é o estilo dele de arbitragem, que inclusive ele é muito elogiado por isso. E aí sim tem a sequência do jogo, o VAR recomendou a revisão e no anúncio, eu falei, será que ele vai anunciar a carga em cima? Será que ele viu algum empurrão? Será que para ele teve um impacto? A própria comunicação dele no anúncio, ele fala assim, após revisão, há o contato embaixo. Ele nem, até achei uma comunicação um pouco rasa, porque ele nem vai além, dizer, olha, calçou de maneira imprudente, tem um contato que foi de forma imprudente, calçou o adversário. Ele só fala assim, há o contato embaixo, e o contato realmente houve. Mas na minha avaliação não foi um contato de falta. É porque havia até a dúvida se o lance pudesse estar sendo revisto pela falta no Murilo, né? Se havia falta no Murilo. Mas fica muito claro anterior, né? Na justificativa dele que ele analisou o lance entre o Lucas Silva e o Zé Rafael. E aí, nesse caso, apesar da convicção dele no primeiro lance, depois de ser chamado no árbitro de vídeo, diante do estádio inteiro também, tudo isso pesa na decisão de um árbitro ali e ele acaba voltando atrás e dando a falta, né? Eu acho que tem até uma coisa a mais que eu acho que, de repente, vale a gente perguntar, PC. Porque no momento do lance, né, a comissão técnica do Palmeiras está reclamando muito com o quarto árbitro, está bastante assintosa. E aí leva-se um tempo e aí o VAR chama. E eu não sei o quanto... Porque eu fico muito receosa com relação a isso pelo precedente que se abre, né? Porque se a pressão que você faz influencia... Você percebe que o árbitro de vídeo demora um tempo, mas aí, de repente... Tem muita gente reclamando, de repente ele chama, porque voltou o lance e ficou, né, entre aspas, caçando coisa. Beleza, todo mundo então vai fazer a pressão em cima do árbitro, que é o que a gente não quer, né? A gente quer que os jogos rolem justamente dessa maneira. E essa é a minha primeira pergunta. Então, assim, você acha que pode ter tido algum tipo de influência do que aconteceu, tanto da comissão, como a Camila falou, do ambiente? Né? E a outra pergunta é, árbitros de vídeo e equipes de arbitragem costumam trabalhar juntos com frequência para saber se o árbitro de vídeo já sabe que esse é um tipo de árbitro que deixa mais lances rolarem, se ele já tem esse estilo? Porque também, lógico que dá para você perceber durante o jogo, mas, enfim, não sei se esse entrosamento também é relevante. Então é isso, família. Encerramos por aqui mais um conteúdo do nosso canal. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe aqui o seu gostei e se inscrevam no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o apoio de cada um de vocês. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!